Hoje às 5 da manhã eu levantei, estava ansioso por chegar aqui e ver vocês reunidos. E é uma bênção estar com vocês. Poderia, pelo que a gente cantou, poderíamos falar de comprometimento com a fé. Poderíamos falar sobre o comprometimento com a volta de Cristo. Mas eu quero relembrar algo que eu pesquei vendo vocês cantar. Um coral cantou seguirei a condução de Deus. Onde quer que eu for, seja no Egito como José ou na Babilônia como Daniel, mas seguirei. Foi a igreja de tristeza que cantou seguirei a ti, onde quer que for, seguirei. Então, não importa onde você esteja, você está ali para seguir os passos de Cristo. Amém? Isso é um desafio. Não é um desafio para todos nós, nessa geração em que estamos vivendo? Não importa a circunstância, eu descansarei em ti, seja na prisão do palácio ou na cova do leão, descansarei na tua condução. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós vemos, e eu não me recordo a igreja que cantou, mas eu captei essa mensagem. O outro coral cantou, eu pertenço ao Rei, e ele nos levará para si. É a esperança que vocês já estão tendo, de que um dia o toque da trombeta vai chegar aos nossos ouvidos e nós vamos ao encontro dele. Mas vocês também ouviram o coral cantar o seguinte, mas tenho uma carreira aqui. Nós temos uma carreira aqui. Deus tem nos dado vida após a salvação para exercer e desenvolver essa salvação. Não é verdade? Firmai-vos na fé, cantou o coral dos conselheiros. Firmai-vos na fé no Senhor, que pode nos sustentar e fazer crescer e avançar. Se você consegue fazer um resumo do que foi cantado naquelas estrofes, é isso. Firmai-vos. Então é comprometimento. É comprometimento em crer que o Senhor te conduz, não importa o lugar e a circunstância. É se comprometer em mostrar ao mundo que você pertence a um rei que está prestes a te buscar, mas também entender que ele te sustenta neste momento em que você está caminhando neste mundo. Nós cantamos congregacionalmente, não sei porque o amor de Deus a mim se revelou, mas eu sei quem tenho crido e ele é poderoso para guardar o tesouro. Então, firmamo-nos na fé no Senhor, sabendo que ele tem algo, um grande tesouro a nos dar. Mas conseguem já captar qual que é o desafio? Você tem que se comprometer consigo mesmo em permitir, renunciando-se em prol de Deus conduzir a tua vida de uma maneira que você esteja no Egito, como José, ou na Babilônia, como Davi, saber que você tem um Deus que te guarda, te protege e quer conduzir a tua vida. Tu tem uma responsabilidade por ti. Nós, pastores, apenas podemos dar-te a informação, mostrar para você aonde está a fonte do teu crescimento e das bênçãos que você vai ter na tua vida. Você precisa se firmar no Senhor. E por isso o desafio cuidado, cuida de ti mesmo. O texto que você pode gravar está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Você vai
chegar ali e ver conselhos de um mestre a seu discípulo. E esse conselho é para um jovem pastor que estava assumindo uma grande responsabilidade. Que o apóstolo Paulo, o autor deste conselho, já não tinha mais possibilidade de prosseguir. Timóteo tinha pela frente grandes responsabilidades. Ele ia substituir o apóstolo Paulo. Timóteo, ele poderia passar por momentos em que via que a sua vida não estava tendo progresso. Poderia passar por momentos em que as coisas não estavam de acordo com o que ele esperava. E mesmo que a insatisfação causasse resultados negativos em suas emoções, ele precisava tomar cuidado para não cair da fé. Porque nas cartas que Paulo escreve para Timóteo, você vê que Paulo cita outros que caíram da fé, porque não cuidaram de si mesmo. E ali então diz o seguinte, o apóstolo Paulo escreve: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que a ouvem. Comprometimento contigo mesmo. Eu deixo a segunda parte do versículo para que os pastores e líderes desenvolvam com vocês sobre o cuidado com a doutrina. O que eu quero desafiar você é cuidar de ti mesmo. Você já está chegando em uma idade que precisa tomar cuidado de ti mesmo. Você tem que tomar esse desafio de hoje como uma espécie de prevenção. Apóstolo Paulo citou que Timóteo tinha que ser exemplo. Versos anteriores, você pode ler depois, ele diz para Timóteo: ninguém desconsidere a tua mocidade. Então, exija respeito à tua pessoa. Mas, no mesmo versículo que o apóstolo Paulo diz que ninguém desrespeite a tua mocidade, ele diz: sê tu o exemplo. Então, já está dizendo que Timóteo vai poder exigir respeito, não importa a idade daqueles que estão a ouvi-lo, mas porque ele era exemplo a ser seguido. Então, isso é um desafio. Devemos cuidar-nos de nós mesmos para que possamos exigir respeito das pessoas. Eu pretendo pegar esse princípio de ter cuidado consigo mesmo e aplicar na tua vida, João. Aplicar na tua vida, porque já por experiência, uma vez eu já tive 12 anos. Uma vez eu já tive 15 anos. E a parte do cuidado de mim mesmo, as decisões que eu tomei sempre surtiram efeitos, positivos ou negativos. Algumas decisões levaram tempo para as consequências virem, boas ou ruins. Outras decisões são imediatas, negativas e positivas. E por isso, eu quero voltar a dizer, a parte da doutrina, que é a convicção teológica que vocês precisam ter, e por estarmos reunidos aqui e vendo os pastores falar comprometido com os estudos, comprometidos com a família, comprometidos com Deus, o que mais? Com evangelismo, com missões. Esse comprometimento já é a parte teológica. Comprometidos com a glória de Deus é parte teológica. Mas o comprometido consigo mesmo, cuida de ti mesmo, é estilo de vida.
E para se ter um estilo de vida, você precisa saber quem você é. E no mundo há 2 tipos de pessoas. Resumindo a humanidade, existem os gentios, os ímpios, os condenados. E existem aqueles que creem em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Então, em algum momento, por você estar aqui, eu acredito que você já deve ter ouvido o caminho da salvação e a diferenciação entre os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Então eu quero falar para você que é filho de Deus. Se você ainda não o é, não deixe para amanhã. Não existe idade. Não existe momento. É aqui e agora para crer em Cristo e se tornar filho de Deus. Mas o cuidado que você, cristão, jovem cristão, precisa ter e estar atento quero compartilhar para você em 5 áreas. O cuidado aqui que o apóstolo Paulo fala é porque ele era pastor, mas o princípio continua os mesmos. E nós vamos desenvolver o nosso estudo para ficarmos atentos aos nossos deveres, atento aos nossos dons e talentos, aos privilégios que já temos, às oportunidades que vão surgir e as grandes ciladas que também acontecem e vão acontecer na vida de vocês. Então, no estilo de vida que você tem que estar atento a essas 5 coisas. Estar atento aos teus deveres, consigo mesmo e com o próximo. Estar atento ao que você gosta, aos teus dons e talentos, aos teus privilégios, aquilo que você já adquiriu. Sabia que na nossa igreja tinha uma mocinha que faz aniversário dia 15 de março? Daqui 15 dias. 12 anos. Você é um privilegiado, você que completou 12 anos antes de sexta-feira. Né, Thomas? Então, estar atento às oportunidades. Jovens, vocês estão entrando agora em um momento em que estão começando a assumir responsabilidades, e junto com essas responsabilidades virão mais privilégios, com certeza, mas se vocês quiserem privilégios maiores, deverem estar se preparando e ficar atento a outras oportunidades. E muito mais atento às ciladas. Então vamos ao primeiro. Você, jovem, tem que tomar muito cuidado e estar atento aos teus deveres. Deveres. Deveres consigo mesmo. Poderíamos falar de outros deveres. Deveres com relação ao teu relacionamento de amizades, pais, colégios, estudos que os outros pastores estão dando, já deram estudo, mas o comprometimento consigo mesmo. Deus te deu a vida e te deu algo complexo e maravilhoso que se chama você. Tu é algo complexo. Você já parou para pensar? Deus criou-nos com 5 sentidos físicos, 5 sentidos intelectuais, mentais, e por causa do pecado, a maioria nasceu morto espiritualmente, mas você que já aceitou a Cristo está desenvolvendo outros 5 sentidos. Olha a complexidade que você é e como Deus te fez maravilhosamente. Então você tem que ser comprometido com isso que Deus te deu. Você tem visão, audição, paladar, olfato e
e tato. Isso são o que mantém você alerta para as coisas visíveis. Mas para você se sustentar neste mundo, Deus te deu a capacidade mental, intelectual, e que a gente costuma dizer que Deus nos deu razão, emoção, medo, a tristeza, as emoções. Deus nos deu razão, emoção, deu inteligência para captar informações, assimilá-las e colocá-la em um departamento chamado memória. E também nos deu consciência. A consciência que está maculada pelo pecado e que foi destruída lá no Jardim do Éden, mas que Jesus Cristo veio e despertou-nos para entendermos que precisávamos de mais do que apenas essas duas partes, da parte física e intelectual. Nós precisamos de um espírito, de algo que possa ter comunhão com Deus. E por isso, ao aceitarmos a Cristo, nós nos tornamos nova criatura e começamos a viver uma novidade de vida e começamos a desenvolver os nossos 5 sentidos físicos e intelectuais para dar crescimento aos sentidos espirituais: fé, amor, esperança, sabedoria e santidade. Porque sem santidade não se pode ver Deus. Então, cuida desse complexo maravilhoso que Deus tem te dado. Primeiro, o corpo. Cuidado com o que você come, com o que você bebe. Vai chegar uma certa idade, já não vai ter mais força para jogar futebol. Mas se você se cuidar no que bebe, no que come, cuidado com a necessidade que você tem de querer ter um corpo elegante, esbelto e começar a bombar química para dentro do teu corpo. Cuidado! O teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas o principal de tudo, e o tempo não permite que a gente fale tudo que a gente tem para falar, mas a maior preocupação para a nossa geração em relação ao cuidado com o corpo está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 e 19. Entenda que o teu corpo é templo do Espírito Santo. E por isso, o apóstolo Paulo, ele dá um conselho aos irmãos de Coríntios, e o Espírito Santo selou como palavra de Deus, como vontade de Deus para todos que têm Ele como Rei, e é dessa maneira que Ele quer te conduzir. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Eu pertenço ao Rei. Você não é de si mesmo. No momento em que você permite que Ele te conduza, você vai lutar contra aquilo que macula o templo do Espírito Santo. Então, cuida do teu corpo. Cuida da tua mente. Romanos capítulo 12, verso 1 diz que o nosso sacrifício deve ser de corpo. Diz assim, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não só o corpo, mas cuida a mente. Cuida o que está entrando na tua cabeça. Vivemos em uma cultura contrária aos pensamentos de Deus. Seja inteligente. Use da consciência que Deus está te dando.
Capta as informações e veja a destruição que muitos jovens são conduzidos por achar que são donos da própria vida e fazer o que lhe apraz. Lute, afastando-se do que é impuro. Colossenses capítulo 3, verso 3 e 5. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Ali diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, impureza, afeição, desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer ter sucesso, quer se dar bem, fuja do pecado. A tua mente pense em coisas boas. Filipenses 4:8, anota aí e depois leia. Tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, é nisso que vocês devem pensar. Vocês devem buscar informações para capacitá-los para as oportunidades. Vocês têm um privilégio que muitos da minha geração não tiveram. A internet está aí. Quem é autodidata vai se dar muito bem. Só vai precisar chegar lá nas autoridades pronto para fazer as provas. Não adianta ficar um ano inteiro no colégio e não estar lá no colégio, na escola. Mas se você é autodidata, você chega só para as provas e pronto. Você cuida desse complexo que Deus está te dando, o corpo, a mente, a emoção. Não permita que as circunstâncias de momento deixem você ou prostrado ou muito orgulhoso. Vai haver na vida de vocês momentos onde você vai estar por cima. Não use isso com arrogância e soberba. Permita-se humilde, porque quanto mais humilde você for, mais tempo você vai estar sendo exaltado. Por Deus em primeiro lugar. Depois entre os homens. Mas cuidado, que com a arrogância, com o orgulho, você pode tomar os maiores tombos de sua vida. Então, cuide para que as tuas emoções sejam equilibradas. Saiba quem você é. Saiba que propósito tu tens a seguir, né? E também a espiritualidade. Os teus deveres consigo mesmo estão nessas 4 áreas. Cuida do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Cuide da tua mente, que vai te capacitar para ter sucesso neste mundo. Servindo a Deus na profissão que tu escolheu, seguindo teus dons e talentos. Cuide das tuas emoções, não permita se iludir pelas emoções, mas aprenda a viver a tua espiritualidade como filho de Deus. Aprenda a orar. Eu não sei orar. Não se aprenda a andar de bicicleta se você não subir no banco da bicicleta. Não aprende-se a orar se não começar a tirar tempo para isso. Aprenda a ler a Bíblia. Aqui a maioria absoluta sabe ler. Né? Ler apenas é botar os olhos sobre as letras, juntar elas, e a tua capacidade que Deus te deu vai te dar condições de ler. E o Espírito dele vai te iluminar para você entender a vontade dele. Aprenda a cantar hinos que glorifiquem a Deus. Que mostre que Deus é o exaltado, não você. Nós estamos numa geração complicada, onde igrejas estão levantando o homem acima de Deus. Jesus Cristo se tornou um funcionário público das igrejas, quando na verdade ele é o rei. Nós cantamos, ele é o rei. Ele está com o galardão em sua mão, esperando o nosso tempo chegar. Então cuide dos teus deveres com o teu
corpo, mente, emoção e espiritualidade. A segunda coisa que tu precisa estar atento em tua vida é em relação aos teus dons e talentos. Um preguiçoso, mesmo que queira, nunca vai ser atleta. Mesmo porque um preguiçoso nunca vai ser nada. E Deus deu para cada um de nós pelo menos um dom ou talento. E Ele quer que nós granjeemos esses dons e talentos. Sabe como você pode ver que dom e talento você tem? Examine o que você tem prazer de fazer. Examine aquilo que quando você começa a fazer, você tem habilidade de fazer e uma produção para ser feita. Feita quando você começa a fazer. É ali que você vai estar descobrindo os dons e talentos que vocês têm. Nunca escolham uma profissão pensando em din-din. As pessoas mais tristes são aquelas que buscam uma profissão ou buscaram uma profissão e conquistaram aquela profissão, ganham as riquezas de tal profissão, mas são tristes, porque não exercem os seus dons e talentos. Não se sustentam com base nos seus dons e talentos. Então, cuidado. Contigo mesmo significa que vocês têm que estar atento ao que você gosta de fazer, teus dons, teus talentos. Ao estudar a palavra de Deus, Ele vai te direcionar também. A terceira atenção que você tem que dar em relação ao cuidado que você tem que ter consigo mesmo é aos privilégios. Quem não é privilegiado? Temos saúde, temos vigor, parece que até cabo de guerra vai ter aí, temos força, temos habilidades, alguns querem jogam futebol, outros jogam vôlei. Lembra que a parábola dos dons e talentos, eles foram dados conforme as condições de cada um. Assim também as dificuldades. Deus é bem claro em sua palavra que não vem sobre nós algo que a gente não possa carregar. Se você for desafiado a carregar uma responsabilidade, é porque tu és capaz. Nosso Deus, na sua palavra, diz que precisamos negociar, granjear, porque senão nós vamos só perder. Viver à custa dos outros, que vergonhoso é. Mas também murmurar pelos privilégios que tem. Examine a tua vida. Como está o teu comportamento dentro da tua casa? Recebendo o que tu está recebendo dos teus pais. Você está agindo como o povo de Israel, murmurando pelo que está recebendo de Deus e até não querendo entrar na terra prometida? Privilégios todos temos e precisamos aproveitar aquilo que Deus tem nos dado para que aquilo que temos possa reproduzir além do que queremos, porque se aproveitarmos os privilégios que nós temos neste momento, vai surgir oportunidade. Todos vocês têm o privilégio de estar em uma escola, estudando, se preparando para as oportunidades que virão. Agora, se vocês estão lá na escola com o privilégio de ter caneta, lápis, borracha, caderno e todo o material que vocês possam ter, cada um nas suas condições, e ainda murmuram, ainda fazem mau uso desse privilégio que vocês têm, que é estar recebendo capacitação
para as oportunidades que vêm. O cavalo vai passar encilhado e você não vai nem ver. E vai chegar a um ponto de sua vida que é triste ver como tem pessoas amarguradas por ter deixado as oportunidades passar, ou por não estar preparado para as oportunidades que aconteceram. Converso com muitas pessoas da minha idade, de todas as idades. Mas as pessoas que estão acima da minha idade, 50 anos, elas lamentam muito por não estar preparado para oportunidades que poderiam ter acontecido na vida delas, se elas tivessem se preparado. Então, pega os privilégios que você tem e se capacite para oportunidades que virão. Sempre atento. Os privilégios de vocês podem causar problema nos inimigos de tua alma. O mundo, a tua própria carne, Satanás. E você vai, quando menos esperar, cair em algumas ciladas. Ciladas que precisamos também estar preparados. Aflições virão, tentações acontecerão, mas se você se permitir conduzir pelo Rei, firmar-se no Senhor, você vai estar preparado. Você vai estar preparado tanto para a oportunidade de abraçá-la e continuar crescendo e vencendo e glorificando a Deus nessas vitórias, como também vai estar preparado para quando alguém te derrubar, ou você mesmo tomar decisões erradas, negativas, que podem surtir efeitos imediatos ou demorar um tempo. E por isso, toma cuidado com as decisões. Não é porque o efeito não aconteceu no momento que não virá. Tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Esse princípio também é verdadeiro para o jovem. As decisões que vocês estão tomando nesse acampamento ou durante a vida de vocês permeam a tua história. E não só a tua história, como o apóstolo Paulo escreveu, salvar-te-á a ti e quem está contigo. Então, está aqui a parte teórica do cuidado contigo mesmo. Cuida dos teus deveres em relação ao teu corpo, tua mente, as emoções e a espiritualidade. Fique atento aos teus dons e talentos. Use-os para prosperar, para ter sucesso. Buscando primeiramente o reino de Deus, sim. Porque todas as coisas vão ser acrescentadas se você está buscando primeiro o reino de Deus. Fique atento aos privilégios que você está tendo. O que esses privilégios te proporcionam para... Fique atento às oportunidades. Quando elas surgirem, é porque estão vendo que você é capaz e que você pode ir além. Ou vão te preparar para ir além. E cuidado com as ciladas. Ilustrar isso com 2 personagens bíblicos. Eu poderia ter escolhido Davi, Daniel, mas eu amo demais a história de José. José do Egito, tanto que um dos meus filhos eu dei o nome de José. José tinha um belo corpo, não é verdade? Tanto que a mulher do mestre dele queria fornicar com ele. Mas ele levou em consideração que o corpo dele pertencia ao Senhor. Ele disse para a mulher, longe de mim pecar contra Deus. José tinha uma mente pura. Ele ocupava-se com coisas que iam tornar ele capacitado. Tinha uma mente pura e ocupava-se em ser um bom servo. Não um negligente, mas um bom servo. José tinha as emoções equilibradas. Tanto que quando ele não se abalou em ter sido vendido pelos irmãos,
Ele não se abalou em ter sido traído por Potifar, colocando ele na prisão. Ele não se abalou em ter sido esquecido pelo amigo de prisão. E quando ele chegou a ser o segundo do Egito, ele não pegou os soldados e foi lá disciplinar e se vingar dos irmãos, nem do copeiro, e muito menos de Potifar. Ele não se deixou levar pelas emoções. Ele sabia o que ele era. Nós sabemos quem somos. Somos cristãos. Vamos viver como cristãos. Não vamos permitir que o pecado inunde o templo do Espírito Santo. Vamos buscar as coisas puras e agradáveis a Deus para viver de uma forma digna do nosso Senhor e Rei. Colossenses 1 diz isso. Que nós possamos viver de uma maneira digna do nosso Senhor. José, ele tinha uma emoção equilibrada e ele também tinha uma espiritualidade. Porque ele se conduzia sabendo que tinha um Deus que estava no controle. Deus está no controle. Saiba disso. As circunstâncias vão mudando, mas o Deus teu é o mesmo, que te sustenta quando a coisa está pesada e que te aplaude quando você está alegre. Entenda que José também, ele sabia qual eram os seus dons. Tanto que quando chegou na casa de Potifar, ele era um servo, um escravo. E ao fazer além do que lhe era pedido, José foi visto por Potifar e foi subindo degraus na hierarquia daquela casa. Ninguém chega em uma empresa lá no topo. Esteja disposto a varrer. Esteja disposto às pequenas coisas e crescendo, sendo visto pela qualidade do teu bom dom e talento. José, ele aproveitou os privilégios que tinha. Qual o privilégio que ele tinha em ser escravo de Potifar? Comida, só. E ele tinha que se livrar do açoite. Assim o fez. Depois ele era dono de toda a casa, menos da esposa. Ele poderia, escondidinho, mas ele sabia quais eram os privilégios dele, quais eram as responsabilidades dele. E ali estava a grande cilada, em que José não caiu. Ele foi aproveitando as oportunidades que foram dadas e não caiu nas ciladas. Nem quando chegou lá no topo, a cilada do orgulho. Agora Potifar vai ver, vou botar ele no calabouço em que ele me colocou. Agora meus irmãos vão ver. Não. Ele não fez. E por isso ele é um vencedor, é um instrumento que Deus conta a sua história na Bíblia para ver que José era um jovem e se tornou um adulto que cuidava de si mesmo. Agora, o outro personagem, que tinha tudo para dar certo, tudo, nasceu com incumbência de ser o cara, mas ele não praticou esses princípios, esse princípio de cuidar de si mesmo. É triste, porque o final dele foi muito triste. Sabe quem é? Sansão. Sansão foi um belo homem, tinha um belo corpo. Era o homem mais forte da sua geração. Mas ele tinha uma mente que não era pura. Uma mente vingativa. Uma mente que não... fornicadora. Tanto que ele quis casar com uma mulher que não era do povo dele. E no dia do casamento ele foi traído. E ele se vingou matando homens por causa de um enigma que ele fez. Depois ele chegou na cidade, os homens cercaram a casa dele e ele, por vingativo, ele foi lá e arrancou o portão e levou para longe. Ele tinha uma mente vingativa. Ele tinha suas emoções desequilibradas.
Ele se permitia viver as emoções do momento. Devemos aproveitar sim os momentos de alegria. Devemos superar os momentos de tristeza, mas com equilíbrio. Não permitir que a euforia nos conduza ao pecado e muito menos à tristeza e à dor de blasfemar contra Deus. Sansão era um homem mais forte da sua geração. Ele abusou dos privilégios. Ele era forte, ele era poderoso, tinha pais que sacrificavam a sua vida por ele. Mas ele disse, o conselho do pai e da mãe, não é melhor você casar com alguém que você conhece, sabe quem é? Não, mas eu quero aquela. Ele não soube aproveitar os privilégios que tinha. Ele vendeu o seu segredo por uma paixonite. Quem não sabe a história de Sansão? Ele exemplifica alguém que não cuidou de si mesmo. Alguém que acabou com os olhos vazados, escravo, envergonhando o seu pai e o seu Deus. Ao olharmos, meus queridos, para essas duas histórias e para esse desafio de cuidar de você mesmo, o pastor não pode cuidar de vocês plenamente. Os líderes não podem cuidar de vocês plenamente. O acampamento, amanhã às 15 horas, vamos estar voltando para nossas vidas, vamos seguir escrevendo as nossas histórias, buscando um futuro melhor para nós, para cada um. Mas diante de Deus, fica o desafio. Eu quero desafiá-los, vocês, a entender que se você é verdadeiramente comprometido em entregar a Deus cita teu nome. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você. Agora, como você se responsabiliza em desenvolver a salvação que Ele te deu? Assim como José foi um jovem, um homem que se tornou um homem que cuidava do templo do Espírito Santo, capacitando a sua mente, cuidando de suas emoções, tendo comunhão com Deus, uma vida espiritual, atento em aonde usar meus dons e talentos. Senhor, onde Tu queres que eu use os meus dons e talentos? Eu tenho aproveitado os privilégios que tenho recebido para glorificar a Deus, para usar para o bem do reino de Deus. Estou preparado para as oportunidades que quero que aconteçam, que sonho que aconteça. Eu quero que aconteça tal coisa, mas eu estou me preparando para isso. Estou preparado para quando cair nas ciladas, nas aflições, nas agúrias dessa vida. Estou preparado sabendo que poderei carregar, porque Deus é um Deus de promessa e Ele promete que não dará carga que eu não possa carregar. Esse é o desafio. Examine-se. Pense. Quero ser como José ou vou continuar sendo como Sansão? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te somos gratos. Gratos por esta segunda-feira. Para mim, Senhor, tem sido a primeira segunda-feira que participo de um culto congregacional. Sei que Tu estás presente sobre a vida